Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando, mais uma semana começando e o mês de março está chegando ao final. Hoje já é 30 de março de 2026. Amanhã é o último dia. Então estamos vivendo hoje o penúltimo dia do terceiro mês do ano de 2026. E por isso podemos dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E você que nos acompanha através da nossa Rádio Conexão Viva desde as 6 da manhã, agora também você passa a nos acompanhar nesses curtos espaços de tempo no nosso devocional, também ao vivo pela nossa rede social, o Facebook, e logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. Seja bem-vindo. Deus te abençoe neste dia grandioso. E é esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, que nós estaremos orando para começar mais um dia, para começarmos mais uma semana e continuarmos adorando esse Deus glorioso. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver agora, com a mesma fé, mesma conexão, através de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele que nos leva diretamente ao Pai. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai, e a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, obrigado pelo descanso da noite, por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, porque mais uma semana está começando, mais um ciclo de renovação em nossas vidas, para que possamos levar a cabo nossos projetos. Ó Pai, em suas mãos, Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em suas mãos como criatura nas mãos do Criador. E abençoa-nos, ó Deus, com sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia, ó Pai, para este início de semana, seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de covardia, de vingança, de vício, de prostituição, todo espírito de mágoa, de rancor, de inveja, de divisão, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, para este início de semana, em nome de Jesus. Oramos. Amém e graças a Deus. E o texto que nós vamos ler está na segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero falar nessa manhã sobre a fé que transforma o coração e as obras. Então imagine uma pessoa carregando uma mochila pesada, cheia de pesos do passado. Quais são esses pesos? Mágoas, vícios, fracassos, dúvidas. Então essa mochila impede ele de caminhar, de avançar, de respirar livremente, de experimentar a vida com esperança renovada. Mas agora imagine que essa mesma pessoa encontrou com Cristo. Abre essa mochila, sabe? E percebe que ela foi esvaziada e que os pesos foram removidos. E ela começa a caminhar com leveza, com liberdade, com um propósito novo. Então ela vai mais longe, porque aquele peso tornava ela cansada. Ela não conseguia andar, ela não conseguia caminhar, ela não conseguia ir longe. Então hoje nós vamos refletir sobre uma transformação radical, colossal. Uma mudança de coração e de obras que só a fé em Cristo pode proporcionar. Então essa é uma mensagem de esperança para todos nós, independentemente de nossas histórias ou condições atuais. Paulo, ele escreveu essa carta aos Coríntios numa época de grande agitação social e religiosa e em meio às perseguições. Então Corinto era uma cidade portuária conhecida por sua diversidade cultural, pelo seu comércio vibrante e também por seus costumes pagãos e práticas idólatras.
E dentro desse ambiente, Paulo apresenta uma mensagem de transformação radical que desafia as antigas formas de vida e que ecoa até hoje. Então a carta de 2 Coríntios foi escrita por Paulo para fortalecer os cristãos de Corinto, que muitas vezes envolvidos em conflitos internos com falsos mestres, falsos pastores, e também dúvidas sobre a nova vida em Cristo. Então Paulo, como apóstolo de Cristo, apóstolo da graça, ele destaca que a verdadeira mudança vem de uma nova vida e que essa vida pertença a Cristo. E Cristo redefine a identidade de cada crente. Cristo redefiniu a minha identidade, a sua. É Ele que nos renova, torna fazer novo, de novo, sabe? Então, no centro da mensagem de Paulo, nós encontramos a doutrina da regeneração. O que é a doutrina da regeneração? É uma transformação interior que resulta em uma nova criação, em uma nova vida. Ou seja, a fé em Cristo não é apenas uma adesão intelectual ou emocional. Ela implica uma mudança radical de status, de coração e de obras. Porque Cristo planta o verdadeiro amor no nosso coração. Quer ver um exemplo? O filho não honra o pai e a mãe se não tiver amor no coração pelos pais. Os pais não cuidam, não educam seus filhos se não tiver amor no coração. Principalmente corrigir. A Bíblia diz: o pai corrige o filho que ama. Se o pai e a mãe não corrigem, é porque já não está prestando atenção mais naquilo que o filho está fazendo. Então a expressão nova criatura, que é o kainos, kitsis, diz: coisas velhas já passaram. E para essa frase, coisas velhas já passaram, tem uma palavra grega ali, farado, que diz assim, parercho, né? E indica uma passagem definitiva do passado, ou seja, uma ruptura total com o velho homem. Total, que se ele roubava, não rouba mais, se ele mentia, não mente mais. Se ele matava, não mata mais. Então a fé aqui, portanto, é o catalisador dessa mudança e nos leva a uma vida de obras que refletem a nova criatura. Obras em uma nova vida, em um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. Então, quando nós pegamos o texto e fazemos uma exegese, ele começa a dizer assim que, aqui tem a palavra outós, né? Indica uma conclusão ou consequência direta do que foi apresentado anteriormente e reforça a certeza da transformação. Então, logo em seguida vem a outra frase: se alguém está em Cristo, nele, o termo em indica uma união vital, íntima, ou seja, uma nova condição de vida. Então, estar em Cristo é uma expressão que aponta para a relação de fé e integração espiritual com o próprio Cristo, com o próprio Jesus. E a nova criatura, no grego é kainos katesis. Kainos significa algo novo, inovador, diferente de tudo que existia antes. E o katesis refere-se a uma criação, uma formação, uma obra de Deus. Então, essa expressão aponta para uma identidade completamente renovada. Olha só, nova criatura. As palavras utilizadas no grego apontam para uma identidade completamente, não é parcial, completamente renovada. Tem muita gente vivendo a parcialidade, mas não é parcial, é completamente renovada. Aí vem a frase mestre, né? As coisas velhas já passaram, que é o parecho, passar, deixar para trás, cessar de existir. Então aqui há uma ideia de ruptura definitiva com o passado. A pessoa que aceita Cristo Jesus, ele rompe com o passado. Por isso que vem a Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque houve uma ruptura com o passado. As coisas velhas passaram.
E o versículo conclui dizendo: e eis que tudo se fez novo, idou, do grego. Então, eis que essa expressão expressa uma certeza, uma realidade presente. Tudo, e a palavra tudo refere-se a todas as áreas da vida do crente, que recebeu a renovação que foi ofertada gratuitamente através de Cristo Jesus por meio da fé. E a curiosidade aqui nessas passagens que nós lemos é que o uso da palavra parercho do grego sugere uma transformação que não apenas desaparece, mas que é substituída por algo totalmente novo. Eis que tudo se fez novo. Então a expressão tudo se fez novo, o kainós, reforça a abrangência da transformação. Não há área da vida que não seja impactada devido à fé em Cristo Jesus. Então o texto enfatiza que essa mudança é uma realidade, uma nova condição de vida e não apenas uma ideia de desejo. Simples assim, sabe? Então, quando a gente lê Romanos ali, capítulo 6, versículo 4, que nos diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, mostra que a transformação acontece pela união com Cristo na morte e na ressurreição. E em Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despojar-se do velho homem e se renovar no espírito da sua morte e a se revestir do novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade. O novo homem é criado em Deus em justiça e santidade. Somos nós. Então aqui reflete a renovação interior que resulta em obras justificadas. E em Gálatas 6,15 diz assim: pois na verdade o que importa não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas uma nova criação. Então aqui em Gálatas reforça que a verdadeira mudança está na nova criação em Cristo, na nova vida criada em Cristo Jesus. Nova vida para eu viver, para você viver. Né? Então, quando nós olhamos para a história, não sei se você leu já sobre a vida de John Newton, que era um ex-mercador de escravos e que após um contato com a fé cristã se tornou um dos maiores hinos de louvor. Ele foi o autor do famoso hino Amazing Grace, ou seja, sua graça. Né? Então, a sua vida, a vida de John Newton, mostra como a fé tem o poder de transformar o coração e as obras e deixar para trás um passado de pecado para viver uma nova vida em Cristo. Outro grande exemplo é o próprio Saulo de Tarso, que é o Paulo, né? Paulo era perseguidor da igreja. Após o contato dele com Cristo, ele passou a ser perseguido. Mudança totalmente de vida. Então essas passagens que nós lemos apontam para a necessidade de um encontro pessoal com Jesus, para experimentar essa transformação. É Cristo quem realiza as obras de renovação no coração. Cristo é o único que pode tirar a carga do passado e nos fazer novas criaturas. E outra coisa, não é por nossas forças, mas pelo sangue de Jesus e pela sua graça. Tem muita gente aí na igreja chamando o Senhor, Senhor, e nos últimos dias Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, para o fogo do inferno. Tem muita gente assim, que não perdeu os novos hábitos, está vivendo a vida superficial cristã. Agora, pastorzão, reverendo, quais são as lições que nós tiramos daqui? Quais são as lições práticas? Primeira lição, para o crente individual: não viva mais de acordo com o passado. A sua nova identidade em Cristo exige uma vida de renovação contínua.
de obras que expressem essa nova criação. Segunda lição é para a igreja. A igreja precisa ser uma comunidade que demonstre essa transformação, acolhendo os que chegam, ensinando a viver essa nova vida e sendo testemunho vivo do poder de Deus. Tem a lição para o mundo. A nossa vida renovada deve ser um testemunho vivo de que Jesus realmente transforma corações e as obras. E o nosso modo de viver deve refletir a esperança de uma nova criatura. E a última lição é para a reflexão pessoal. Ou seja, pergunte-se: tenho vivido essa realidade da nova criatura? As minhas obras refletem essa transformação? Então eu quero concluir para você dizendo que a segunda mensagem, que a mensagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é um convite à mudança verdadeira de vida. É um convite à transformação de dentro para fora. Quer dizer para você que não importa o seu passado, suas falhas ou dúvidas, mas que em Cristo pode ser uma nova criatura. E dizer para você que Deus não consulta o seu passado para decidir sobre o seu futuro. Pelo contrário, Ele não olha pelo seu passado. Ele olha pelo novo que vai existir dentro de você a partir do seu encontro com Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Te dê uma semana que está se iniciando hoje alegre. Aliás, iniciou ontem. Te dê uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça e paz.